Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de formação acelerada em OutSystems. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a modelagem de dados, tá? Um assunto bem bacana aqui para a gente abordar, tá bom? Bom, é difícil a gente pensar em qualquer aplicação que a gente não tenha que manipular informações, né? Normalmente a gente tem que armazenar informações, nós temos que trabalhar essas informações e também recuperar essas informações para o nosso uso, tá? E essas informações todas, elas representam vários aspectos do nosso negócio. Dentro da plataforma OutSystems, todos esses aspectos, né, todas essas informações que representam os aspectos do nosso negócio, elas ficam armazenadas e são referenciadas como entidades, tá? Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma aplicação de shopping, né, onde a gente pode ver algumas entidades, né? Então, por exemplo, eu posso ter, provavelmente nessa aplicação, uma entidade que vai armazenar os nossos clientes, uma entidade que vai armazenar os produtos que nós vendemos nessa aplicação shopping. Nós também podemos ter uma entidade que vai armazenar os pedidos, né, as ordens, os pedidos, e também algumas entidades complementares, como, por exemplo, uma prioridade de uma ordem ou status de uma ordem, né? As entidades também, uma vez definidas, elas são definidas e criadas em ambiente de desenvolvimento e elas têm atributos, né? E também elas podem se relacionar. Aqui na nossa tela a gente tem então uma representação gráfica dessas entidades que eu comentei. E aqui então nós temos o nome da entidade e eu tenho os seus atributos, né? Vou listar aqui rapidamente, né? Então, numa entidade order, por exemplo, eu posso ter um atributo chamado ID, um atributo chamado descrição, um atributo chamado due date e assim por diante. E elas se relacionam, né? Então, dentro de uma entidade chamada order, eu posso, por exemplo, referenciar ao meu cliente, ou seja, quem foi que requisitou essa ordem, né? Quem fez esse pedido, tá bom? Dentro do OutSystems, né, a plataforma OutSystems trata de criar todas as tabelas para a gente. Então, para facilitar o nosso entendimento, aqui tem um mapinha aqui que faz essa referência aqui das nomenclaturas que são utilizadas dentro do OutSystems e as nomenclaturas que são utilizadas dentro de uma base de dados, tá? Então, em OutSystems, quando a gente fala entidade, na verdade, o que vai representar lá numa base de dados são tabelas, tá? É muito comum, eu aqui acabo me passando muitas vezes e vou chamar uma tabela de entidade, vou chamar uma entidade de tabela, então não reparem, mas é muito comum a gente confundir os termos aqui, tá? Mas sempre quando a gente falar em entidade, nós estamos falando de uma tabela dentro da base de dados. Os atributos, na verdade, representam colunas dentro da base de dados. Nós temos os IDs, né? E os IDs são a chave primária. Eu posso ter um registro dentro dessa tabela com os mesmos campos, mas provavelmente, certamente, o ID vai ser diferente de um registro para o outro, tá? Nós temos em OutSystems as referências, né? Como referenciar outras tabelas ou entidades, são as chaves estrangeiras, né? Dentro da nomenclatura de base de dados, né? Temos os index que são chamados pelo mesmo nome tanto na plataforma OutSystems como nas tabelas de banco de dados. E por fim nós temos os registros, que são representados como linhas, né, dentro da nossa tabela de dados, tá bom? Bom, como já comentamos, uma entidade é um elemento que nós utilizamos dentro da plataforma OutSystems para armazenar as informações de maneira persistente, tá bom? Cada aspecto do nosso negócio, ele pode ser representado por uma entidade e essa entidade trata de guardar essas informações em linhas dentro da nossa tabela no banco de dados, tá bom? As entidades, elas armazenam, então, essas informações, né, que nós queremos. Elas possuem atributos e elas também possuem ações, tá? Aqui à esquerda a gente pode ver uma representação disto, tá? Aqui eu tenho uma entidade chamada Customer,
essa entidade, ela chamada customer, ela tem alguns atributos, como ID, name, e-mail, address, phone number, e aqui abaixo nós temos algumas ações, né? Então, são ações para criar essa tabela customer, ações para criar ou alterar a tabela customer, ações para deletar a tabela customer e assim por diante, tá bom? Um dos atributos especiais que nós temos nas nossas entidades é o ID, tá? Como nós comentamos, o ID é uma chave primária dessa nossa entidade e ela normalmente ela é criada de maneira automática, tá? Pela própria plataforma e é ela que identifica que esse registro é um registro único dentro da nossa base de dados, tá? É o que nós chamamos de primary key no banco de dados, tá? Além disso, nós temos os atributos, né? Os atributos, eles representam vários conceitos diferentes do nosso negócio e são mapeados como as colunas na nossa base de dados, tá? Então, pessoal, cada atributo precisa ser identificado como um tipo, né? Então, nós temos aqueles tipos alfanuméricos, né? Como um atributo que vai ser um texto, que vai receber um texto, ou um atributo que vai receber um número de telefone, ou um atributo que vai receber um e-mail. Temos alguns tipos também numéricos, né? Então, um atributo ele pode ser um inteiro, pode ser um long inteiro, pode ser um decimal, e também pode ser utilizado para armazenar, por exemplo, uma moeda, né? Podemos ter tipos também relacionados a datas e horas, né? Então, alguns tipos aqui, como date e time, né? Que armazena tanto a data quanto a hora. Um chamado date, que armazena só a data. E um chamado time, que armazena só a hora, né? Nós temos tipos lógicos, que é o booleano, né? Que pode ter um valor de verdadeiro ou falso. Nós temos um tipo para armazenar arquivos de tamanhos grandes, que é o binary data, né? Normalmente é este tipo que nós utilizamos para armazenar, por exemplo, fotografias ou vídeos, tá? E por fim nós temos um tipo especial de atributo que é utilizado para fazer uma referência a uma entidade externa, né? Quando a gente quer, por exemplo, eu quero identificar que esse pedido, naquele exemplo que nós vimos do Shopping Applications, nós queremos, por exemplo, informar que o nosso pedido ele pertence a um cliente. Então, provavelmente no pedido nós vamos colocar um atributo, né, na nossa tabela pedido, vamos colocar um atributo do tipo referencial que vai apontar para essa entidade cliente, tá bom? Bom, pessoal, todos esses atributos eles podem ter alguns valores padrões, tá? Aqui no nosso slide a gente tem aqui um panorama aqui dos valores padrões que a própria plataforma já define, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um valor inteiro, né, com um atributo do tipo inteiro, o valor padrão é zero, né? Quando a gente fala de um valor, por exemplo, lógico, né, um atributo lógico, o valor padrão é falso, e assim por diante, tá? Isso para cada um dos nossos atributos, tá bom? E aí tem um negócio bem bacana que eu gosto muito aqui na plataforma OutSystems, que existe um assistente de inteligência artificial à medida que a gente vai programando, né, que a gente vai desenvolvendo as nossas aplicações, e ele vai nos ajudando a todo tempo, né? Um dos exemplos pode ser visto aqui, né? Quando a gente vai criar um atributo de uma entidade, ou seja, vamos criar uma coluna de uma tabela, basta a gente digitar um nome, né? A gente vai identificar esse atributo por um nome. À medida que a gente adiciona esse nome, vai adicionando, vai escrevendo o nome desse atributo, dependendo de como a gente escreve, a própria plataforma já sugere, já entende, ou melhor ainda, já sugere para nós qual que vai ser o tipo desse atributo. Então, por exemplo, se a gente, quando for criar um atributo que vai receber um e-mail, e no nome desse atributo a gente colocar qualquer coisa mais a palavra e-mail, automaticamente
a plataforma OutSystems já vai identificar que provavelmente esse atributo é do tipo e-mail, né? Então aqui temos um exemplo, né? Se eu usar o nome personal e-mail para o nosso atributo, automaticamente já vai entender a plataforma que tu está querendo ou que tu vai querer armazenar informações relacionadas a e-mail, né? Se nós, por algum motivo, quando estivermos escrevendo o nome do atributo, utilizarmos a palavrinha is ou has, né? Como por exemplo is completed ou has document, a plataforma já vai entender que tu está querendo criar um atributo do tipo booleano, né? Verdadeiro ou falso. E assim por diante, tá, pessoal? Tem mais alguns exemplos aqui bem bacanas, né? Bem bacanas pra gente. E isso, novamente, é a plataforma OutSystems facilitando o nosso trabalho, né? Com isso a gente ganha tempo e a gente consegue desenvolver as nossas aplicações muito mais rapidamente, tá bom? Além disso, pessoal, um aspecto importante quando a gente fala em modelagem de dados são as ações das entidades. Tá? Isso é criado de maneira automática pela plataforma quando nós criamos a nossa entidade, né? Além de criar aquele atributo ID, que é criado de maneira automática, ele também já cria as ações para a gente. Tá? Normalmente ele cria então uma ação que é create, uma ação de retrieve, de dar um get das informações, uma ação de update, para atualização das informações, e uma ação de delete. Essas ações, depois, numa aula posterior, vocês vão aprender a como colocar isso dentro da lógica da aplicação de vocês, e através disso vocês vão aprender, então, a como inserir informações dentro das entidades, recuperar informações dentro das entidades, alterar informações dentro das entidades ou mesmo deletar informações dentro das nossas entidades. Tá? Bom, pessoal, existem algumas entidades que são entidades especiais, que são as entidades estáticas. Como o próprio nome diz, é para a gente armazenar aquelas informações que não alteram com muita frequência. Né? Normalmente uma lista pré-definida de valores. Tá? Então, alguns exemplos possíveis aqui para a gente visualizar isso. Tá? Então, uma entidade estática pode ser para armazenar status, pode ser, por exemplo, para armazenar prioridades, pode ser para armazenar cores do arco-íris, pode ser para armazenar lista de tipos de uva de vinhos, pode ser para armazenar, por exemplo, as moedas que o nosso sistema vai trabalhar, ou uma lista de países que o nosso sistema trabalha. Tá? Então, geralmente é uma lista pré-definida de valores que não alteram-se com muita frequência. Até porque, para a gente alterar o conteúdo, né, os registros dessa entidade estática, a gente só consegue fazê-lo em desenvolvimento. Tá? Então não é algo que a gente tem que estar toda hora indo lá e tendo que criar novos registros. Tá? Aqui na tela esquerda, a gente tem aqui um exemplo de uma entidade chamada prioridade, tá? Que já foi definido no desenvolvimento 3 registros para ela. Um registro chamado low, um registro chamado medium e um registro chamado high. Tá? E é interessante também que, como a gente, quando está em produção a nossa aplicação, a gente não vai ficar alterando o conteúdo dessa lista, dessa entidade estática todo o tempo, e nem nós vamos deletar informações a partir do ambiente de produção. A única ação que a gente tem aqui disponível para a gente consumir depois na lógica do nosso desenvolvimento é a ação de get, ou seja, da gente recuperar essa informação para ser utilizada na nossa aplicação. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a lista de uma lista, né, de registros de prioridades, que provavelmente dentro de uma aplicação seria associado a um chamado que foi aberto para ser atendido, ou um pedido de compra que tem que ser despachado com uma certa prioridade. Então, dessa forma a gente consumiria esse conteúdo aqui, esses registros que estão nessa entidade estática, tá bom? Por padrão, quando a gente cria uma entidade, a própria plataforma já cria para a gente quatro atributos, né? Um atributo ID, né, que é a chave primária, um atributo de label, para a gente dar um nome para nosso atributo. De order, a gente pode organizar uma ordem específica esses registros que estão lá através desse atributo order. Né? Nós podemos dar um número, aqui vai um número inteiro, nós podemos dar um número que nós quisermos. Então, por exemplo, vamos supor que para determinado uso
a aplicação interessante é que as prioridades sejam armazenadas, sejam mostradas como high, medium e low. Então, nesse exemplo que eu estou dando, a ordem do nosso registro high seria 1, a ordem do nosso registro medium seria 2 e a ordem do nosso registro low seria 3. Para outro determinado uso, por exemplo, para outra aplicação, talvez a ordem que nós queremos mostrar seja ao contrário, onde o low seja o 1 e o high seja o 3. Então, através desse atributo ordem, a gente pode mudar como os registros são mostrados para a gente. E também um campo booleano aqui de verdadeiro ou falso, chamado isActive, né, que a gente pode depois utilizar essa informação para, por exemplo, mostrar nesse exemplo aqui, só aquelas prioridades que estão ativas. Né? A gente pode ter uma lista de prioridades, algumas com o passar do tempo ficam ativas, outras estão inativas. Né? Todos esses atributos podem ser alterados, tá? Aqui é um exemplo, né? A gente pode alterar, por exemplo, o nome label, a gente pode chamar de prioridade, e a gente pode adicionar novos atributos. Aqui, inclusive, tem um exemplo, aqui à esquerda, onde foi adicionado um atributo chamado color code, tá bom? A gente, quando vai desenvolver lá, por exemplo, numa página que a gente está criando e está consumindo essa entidade estática que nós criamos, quando a gente for criar a lógica dessa entidade, em vez da gente estar referenciando as informações pelo ID, ID1, ID2, ID3, ID1000, né? Casualmente, nas nossas entidades estáticas, a gente pode referenciar pelo label. Né? Então, nesse exemplo, quando a gente for, por exemplo, consumir essa entidade estática dentro de uma lógica, vamos supor que a gente quer tomar uma ação, como, por exemplo, destacar um campo lá na nossa página em vermelho, caso a prioridade seja high. Né? Quando a gente for fazer isso dentro da lógica da nossa página, a gente simplesmente vai ler os registros dessa tabela, dessa entidade estática. Nós não vamos precisar ler e identificar cada um dos IDs. Nós vamos conseguir visualizar cada um dos labels de cada um desses records. Né? Então vai ser muito mais fácil para a gente consumir esses registros dessa entidade estática dentro da nossa lógica. Né? A gente consegue utilizar o label para fazê-lo. Tá? É mais fácil da gente se lembrar. Tá? Aqui também a gente tem um exemplo, né? como se alguém clicasse aqui no nosso registro high e aqui embaixo está mostrando as informações. Né? Então o identificador dele é o nome, né? Aqui o label, o campo label foi alterado para prioridade, mas está com um nome aqui. A order é 3, ele está ativo ou não, né? O atributo ativo está verdadeiro. E aqui foi colocado um color code aqui específico, né? Como red, né? Red. Bom. Então é isso, pessoal. Agora vamos meter um pouco a mão na massa e eu vou acessar aqui, através do Service Studio, aquela nossa instância pessoal lá de desenvolvimento para a gente ver isso na prática. Como é que é criar uma entidade, como é que é criar uma entidade estática, como é que é referenciar uma entidade com a outra e assim por diante, tá bom? Bom, aqui eu tenho o nosso ambiente de Service Studio já aberto. E para começar a nossa demonstração aqui, eu vou criar uma nova aplicação para a gente. Tá? Basta a gente clicar aqui no botão de New Application. Ele vai rapidamente aqui nos dar aquelas opções de ou a gente cria uma aplicação do Scratch, né, from Scratch, vazia, ou a gente cria uma aplicação baseada em alguma outra aplicação, tá? No nosso caso, a gente vai escolher, vamos criar uma aplicação from scratch, tá bom? Então, basta clicar aqui à esquerda e no botão de Next para seguir. Para esse exemplo também, eu vou criar uma aplicação do tipo reativa, tá bom? Uma que possa ter uma tela responsiva que se adeque a qualquer dispositivo, seja um smartphone, um tablet ou mesmo um desktop, tá bom? Vou dar um Next. Vou chamar, por exemplo, de adega, vamos falar um pouquinho de vinhos, novamente aqui nessa nossa aplicação de exemplo. Eu vou carregar um ícone aqui para vocês verem o que acontece com a paleta de cores, tá? Então eu deixei já aqui
um ícone aqui para nós, cacho de uva. Ó. Ele tem predominantemente uma cor meio bege aqui, né? Então deixa eu dar um open. Fazendo isso, pessoal, esse ícone que eu carreguei, ele vai aparecer em todas as páginas que nós criarmos, a menos que a gente não queira, mas por padrão vai aparecer. E ele também já definiu que o padrão de cores não é mais aquele verdinho que estava aparecendo aqui, sim uma cor baseada na predominância de cor que tem aqui no nosso ícone. Aqui no nosso caso, como eu comentei, é uma cor bege, tá? Então eu vou dar um Create Application. O próximo passo é criar módulos, tá? Para esse exemplo eu vou criar um módulo só, certo? Não vou fazer como eu fiz antes, numa aula anterior, que eu criei um módulo só para banco de dados, ou para as entidades, e um módulo só para as páginas, né, de acesso dos nossos consumidores. Eu vou criar simplesmente um módulo só, tá? Do tipo reativo. Pronto, está aqui. Agora o nosso módulo está disponível e a gente vai poder trabalhar, tá? Bom, para a gente manipular tudo que é relacionado às entidades, atributos, etc., referências, ações das entidades, é na nossa camada data aqui, né, dados, tá bom? Sempre é bom quando a gente cria um novo módulo, a gente dá uma publicada, tá? Lembrando que tudo que a gente desenvolve, nós estamos desenvolvendo dentro do nosso desktop ou no nosso notebook. Para que essa informação seja levada para a nuvem da OutSystems, nós temos que clicar nesse botão Publish. Tá? Eu vou fazer isso agora. Tá? As informações então estão sendo levadas lá para a nuvem da OutSystems. E aqui já tem algumas informações aqui, né? Algumas mensagens que ele vai nos informando e que a gente utiliza para saber se esse processo foi feito de maneira correta. Tá? Finalizando aqui a barra de progresso. Ok, está tudo certo. A Dega está agora disponível na nossa instância, né, pessoal, na plataforma OutSystems que nós criamos. E já tem até ele aparece aqui o nome do módulo, né, que nós criamos, se chama Dega. Tá? Bom, o nosso ambiente, pessoal, ele já traz aqui uma tabela de sistema, automaticamente, que é a tabela de usuários. Tá? Eu vou clicar aqui para vocês verem. Né? Aqui tem alguns usuários de exemplo aqui que ele cria, mas o usuário que é o nosso usuário administrador de desenvolvimento que nós estamos utilizando, né? Que no meu caso aqui é o leandroct02@gmail.com, tá? Mas como é que eu faço para criar uma entidade, né, pessoal? Eu vou fazer aqui de várias maneiras. Uma das maneiras que eu vou fazer é uma maneira manual. Eu simplesmente vou na aba Database, clico com o botão à direita, em cima dela, vai abrir um menu suspenso, e eu vou selecionar Add Entity, tá? E ele já pergunta o nome da minha entidade. Eu vou chamar aqui de Wines. Ok? Vocês podem ver que aqui em cima, aquele botão que estava verde, ele ficou vermelho. Por quê, pessoal? Porque, de novo, aquele assistente de inteligência artificial já está nos informando que está faltando alguma coisa aqui para que a minha entidade, no caso, ela fique, né, o meu elemento que eu estou trabalhando, ele fique desenvolvido da maneira correta, né? Então, se eu parar com o mouse aqui em cima desse elemento que acabamos de criar, essa entidade que acabamos de criar, já fala, né? A tabela, né, a entidade Wines não pode ser composta exclusivamente de um atributo que seja auto-number, né, setado para yes, que é o caso do ID, né? Quando a gente cria uma entidade, automaticamente ele já cria para a gente um atributo que é o ID, que é a chave primária, né? Se eu clicar nele eu posso ver que ele é do tipo auto-number, como a mensagem estava nos informando, tá? E que ele também é um campo mandatório, né? É um atributo mandatório, tá bom? E ele também já cria para a gente automaticamente aquelas ações pertinentes a essa entidade, né? Então aqui tem uma ação para criar algo nessa minha entidade Wines, para eu, por exemplo, deletar alguma informação, algum registro da minha tabela Wines e assim por diante, tá? Como é que eu faço para adicionar atributos a essa entidade, tá? Basta eu clicar com o botão da direita e já vai abrir o menu suspenso novamente e eu vou clicar na opção Add Entity Attributes. Então, vou clicar e eu vou criar alguns campos bem simples aqui. Um vai se chamar nome, certo?
Quando eu faço isso aqui, ele já aparece dizendo que é do tipo texto, ele percebeu provavelmente é um atributo que é do tipo texto. Casualmente o texto a gente pode definir qual é a quantidade de caracteres que ele vai ter, né, o tamanho, vou deixar 50, que é o padrão, e vou dizer que não é mandatório, né, e nem vou definir nenhum valor padrão já para esse campo, tá? Vou adicionar mais um aqui, que é o ano desse nosso vinho, né? Vou chamar aqui de year, tá? Ele já percebeu novamente, pessoal, que o ano provavelmente vai ser um campo do tipo inteiro, tá? Então, de novo, é o assistente de inteligência artificial aqui da plataforma OutSystems facilitando a nossa vida. Bom, pessoal, vocês devem estar observando que eu estou criando todos os atributos em inglês, né? Isso é uma melhor prática. Normalmente, os elementos todos que nós criarmos dentro da plataforma de desenvolvimento, a gente cria em inglês, né? Quando a gente vai visualizar isso depois na aplicação, não é bem o nome do atributo que é utilizado para ser visualizado. Na verdade, é o que está escrito dentro do settings label aqui, né? Então, eu posso ter nesse exemplo aqui, eu posso ter um atributo chamado year, que é a melhor prática, se criado um elemento em inglês, mas eu posso colocar aqui no label, se eu quiser, em português, escrito ano, né? Nós podemos fazer isso, tá? Vou voltar aqui e deixar year, que é o padrão mesmo da plataforma. Uma vez que eu crio, pessoal, uma entidade, é bacana já dar uma publicada para que ela seja levada, essa informação, para a nuvem da OutSystems, tá? Que é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou publicar e vou levar lá para a nuvem, tá? Só aguardar alguns segundinhos e já vai estar pronto para a gente continuar aqui o nosso exercício. Aqui é a barra de progresso. Tá tudo certo. Já foi publicada, já está lá a nossa tabela, tá? Bom, pessoal, eu vou mostrar agora uma outra forma de a gente criar uma entidade aqui dentro da plataforma OutSystems, que é através da importação de dados de uma tabela Excel. O nome que se dá aqui dentro da plataforma é Bootstrap. Então a gente vai fazer um Bootstrap de informações que estão numa tabela Excel. Ao mesmo tempo que vai ser criada uma entidade, também vai ser populada essa entidade com alguns registros que estão nessa tabela, tá bom? Então eu vou clicar com o botão na direita novamente em cima da palavra database e agora eu vou selecionar a opção Import New Entities from Excel. Então basta eu clicar aqui. Eu já preparei previamente uma tabela para isso. Vou clicar, vocês podem ver que ela tem uma coluna lá, a nossa tabela, e tem 2 registros aqui dentro. Eu vou dar um Open. Ele vai me perguntar se eu tenho certeza, se eu quero importar. Sim, eu quero importar. Tá bom? E vou mostrar para vocês agora também como é que eu faço para importar informações para uma entidade já existente, tá? Então a gente já havia criado de maneira manual as informações na nossa entidade Wines, só que não tínhamos importado nenhum registro para ela. Então, como é que eu faço para importar registros, ou melhor, fazer um bootstrap de registros que estão numa tabela Excel por uma entidade já existente? Então eu vou clicar com o botão na direita, e aqui é um pouquinho diferente o caminho, quando eu vou fazendo uma entidade já existente, eu vou até a opção Advanced, e aí sim eu tenho uma opção aqui chamada Criar uma ação para fazer um bootstrap do Excel. Então eu vou clicar aqui, e eu tenho também uma tabela aqui com alguns registros já preparados, exatamente com... Essa tabela tem as mesmas colunas que eu tenho aqui na nossa entidade, Name e Year, e eu vou dar um Open. Aqui a plataforma OutSystems faz um mapeamento, né? Eu identifiquei que na minha tabela Excel eu tenho 2 colunas, Name e Year, e aqui dentro da nossa entidade eu tenho também 2 atributos, né, nessa entidade, Name e Year. Então tu quer prosseguir dessa maneira? Sim, eu quero prosseguir com a importação, com o bootstrap dessas informações para cá. Ok. Vamos publicar, né, pessoal? A gente já sabe que toda vez que a gente manipula essas informações, a gente deve publicar, tá bom? Só aguardar aqui a nossa barra de progresso terminar e informar que está tudo certo, tá bom? Vamos dar 2 cliques aqui na nossa tabela Producer, tá? Tabela Wines. Vamos esperar ele carregar as informações aqui. Clicar em Producer novamente, tá bom? Então tá bom, agora já apareceu aqui certinho, a consulta da base de dados já foi feita lá na nuvem da OutSystems.
e já está mostrando aqui que nós temos uma tabela producer com 2 registros já carregados nela, né? Vocês podem ver que quando eu navego por alguns desses atributos, aparece aqui à direita uma canetinha. Então, se eu clicar nessa caneta, eu posso atualizar as informações aqui em momento de desenvolvimento, tá, pessoal? Mas vocês podem me perguntar, Leandro, quer dizer que é possível, a partir do desenvolvimento, alterar informações em produção? Tá? Na verdade, pessoal, só lembrando a vocês que existem alguns tipos de licenciamento da plataforma OutSystems, tá? Nós aqui estamos utilizando, dentro do nosso treinamento, nós estamos utilizando uma instância pessoal, gratuita e limitada. Essa instância pessoal, gratuita e limitada, ela tem só um ambiente lá pra gente, que é um ambiente único. Está tudo junto no mesmo local. Desenvolvimento, teste e produção. Se nós ou os nossos clientes adquirirem as subscrições de licenciamento pagas, eles já vão receber não somente uma instância, né, que seria a única. Vão receber, na verdade, no mínimo 3 instâncias. Uma de desenvolvimento, uma de teste e uma de produção. Então, o comum que nós temos aqui quando estamos desenvolvendo no ambiente enterprise, vamos chamar assim, o comum é que nosso Service Studio esteja conectado não na nossa instância produtiva, mas sim na nossa instância de desenvolvimento. Então, sim, é possível a gente alterar dados da nossa base de dados a partir do Service Studio, aqui, a partir do nosso desktop, mas normalmente nós não estaremos conectados no ambiente produtivo e sim sempre no ambiente de desenvolvimento, tá? Casualmente aqui, nós estamos utilizando uma subscrição gratuita e é uma instância pessoal, é tudo uma coisa só, é um ambiente único, tá? Mas numa subscrição Enterprise teríamos 3 ambientes, tá bom? Não vou alterar esse campo. A gente pode mostrar uma coisinha também, a gente pode adicionar novos registros aqui. Então aqui eu poderia adicionar um novo registro, né? Ele já cria de maneira automática um ID e eu poderia colocar aqui o nome de um outro produtor de vinhos aqui, por exemplo, sei lá, Polenta, né? Que é o nome de um produtor de vinhos aí conhecido, tá? Vou dar um apply aqui, tá? Então poderia fazê-lo. Aqui já deu informação dizendo que o dado foi atualizado na nossa base de dados, tá bom? Deixa eu dar um publicar aqui, sempre que a gente, como eu comentei, sempre que a gente mexe na nossa base de dados, é bom a gente publicar, tá? Esperar a nossa barrinha de progresso prosseguir. Já foi, tá? Mas como é que eu faço para... Eu tenho aqui então a minha tabela de vinhos, né? Basicamente ela tem o nome do meu vinho e tem um ano. Parece ser informações insuficientes aqui para a gente armazenar, ter um registro dos nossos vinhos, né? Quem sabe a gente não adiciona mais algumas informações aqui, mais alguns atributos à nossa entidade, tá? A gente pode, por exemplo, adicionar um atributo para a gente saber quando que foi registrado esse vinho, né? Então eu vou usar um nome aqui que a gente geralmente usa, que é o Created On, né? Vocês podem ver que quando eu o fizer, né, ele já, de novo, o nosso assistente aqui de desenvolvimento já percebeu que, pelo nome, que provavelmente seria um campo, né, um atributo que é do tipo date e time, tá bom? Vamos adicionar mais algumas coisas, assim, quem foi que fez esse registro? Então, um created by, também, certo? Como eu utilizei esse nome created by, o nosso assistente já identificou que isso aqui provavelmente tem a ver com a tabela de usuários, né? Eu devo guardar a informação de qual foi o usuário aqui que está acessando a aplicação que fez esse registro, né? Mas eu posso também querer armazenar o tipo do meu vinho, né? Se é um vinho tinto, se é um vinho branco. E essa informação, dependendo do registro que eu tenho, dependendo do vinho que eu tenho armazenado, ela vai variando, né? Então aqui eu acho que é uma boa opção eu criar uma entidade, né, estática para isso, tá? É uma entidade cujos valores, né, cujos registros não vão variar com muita frequência, né, e vão ser consumidas por outras entidades. Então, botando a direita aqui em cima, em vez de eu selecionar a primeira opção, que é Add Entity, agora eu vou selecionar a segunda, que é Add Static Entity, tá bom? Eu vou chamar aqui Type, certo?
automaticamente ele já cria aqueles 4 campos por padrão, né? Um que é a chave primária, que é o ID, o label, o order e o isActive, né? E também aquela ação que é o get pra gente, tá? Como é que eu faço para adicionar um registro a essa tabela estática, né? A essa entidade estática? Eu vou clicar com o botão da direita aqui em cima de Records e vou dar Add Record. E vou dar o nome que eu quiser aqui, eu vou chamar de Tinto, né? Então o identificador vai ser Tinto e o nome vai ser Tinto. O label vai ser Tinto. E eu vou criar um outro registro aqui que é o branco. Os dois tipos de vinhos que nós temos, tá? Uma outra informação é, bom, eu tenho uma entidade produtores e eu tenho uma entidade vinhos, né, wines. É interessante a gente referenciar uma na outra, certo? O meu vinho, ele pertence, né, ele é fabricado, ele é produzido por algum produtor. Como é que eu faço para referenciar uma entidade a outra entidade? Tá? A maneira mais fácil é a gente ir nesse exemplo aqui, ir na nossa entidade wines, né, que deve apontar para a nossa entidade producers, e eu vou criar aqui uma entidade que vai apontar então para essa entidade producers. Eu posso dar o nome que eu quiser, mas se eu der um nome que é alusivo àquela entidade que eu quero referenciar, a própria plataforma já me ajuda e já preenche o data type. Então, se eu disser o nome da entidade que eu quero referenciar e no final eu escrever ID, ele automaticamente aqui, vocês podem ver que ele já identificou que eu estou querendo apontar que esse campo está se referenciando para a nossa entidade producers. Tá? Deixa eu dar uma publicada nisso. Opa! Deixa eu sobrescrever aqui nossa versão, que ele estava informando aqui que tinha uma versão parecida. Deixa eu publicar aqui rapidinho, para a gente seguir aqui com o nosso exercício. Pois bem, pessoal, aqui nós temos então uma tabela wines que já está sendo mostrada para a gente aqui de maneira mais completa. E vocês podem que eu já posso até editar alguns campos aqui, né? Deixa eu ver se está tudo certinho com a tabela producer. Se está tudo certinho com a minha tabela type. Certo? E aqui, vamos de novo na nossa tabela wines e a gente vai utilizar a nossa canetinha aqui para selecionar algumas informações, tá? Então, por exemplo, qual é o produtor desse nosso vinho, né? Então, Catena Zapata, produtora, a própria Catena Zapata, o Angélica Zapata, o produtor é a própria Catena, e esses 3 vinhos de baixo aqui que estão nesse nosso exemplo, são todos da El Inimigo, né? Pronto. Então aqui nós já temos deixa eu dar um apply aqui, e eu já estou, através do nosso ambiente de desenvolvimento, já atualizando as nossas informações direto na nossa base de dados. Tá? Muitas vezes, para a gente acompanhar todas essas relações que foram criadas entre uma tabela e outra, né, de maneira seja mais interessante a gente acabar vendo isso de maneira visual. Antes de fazer isso, deixa eu referenciar aqui a minha tabela wines ao meu atributo type também, que eu acabei esquecendo. Eu vou apontar para o nome da nossa entidade estática e vou colocar ID no final, e automaticamente ele já identificou que eu estou querendo fazer uma referência da minha tabela wines à minha tabela type, novamente. Tá? Eu vou publicar aqui rapidinho. Até é bom que eu mostre novamente como é que a gente pode editar os dados aqui na nossa base de dados. Tá? A partir do Service Studio. Deixa eu mostrar para vocês e depois eu já mostro como funciona, como é que a gente pode ver isso de uma maneira mais bacana, mais gráfica. Tá? Aqui está terminando aqui a publicação. Nossa barra de progresso aqui está seguindo. Pronto, já foi. Deixa eu ver se está tudo certo. Deixa eu dar uma clicada aqui na tabela Type. Agora vamos clicar aqui na minha tabela Wines. Aqui eu já consigo ver aqui à direita uma coluna a mais, né? Um atributo a mais que é o tipo do vinho. Se lembra que nós colocamos 2 registros lá, tinto ou branco. Né? Então, só por
Só para brincar aqui, vamos dizer que o primeiro é tinto, o segundo aqui é branco, esses aqui são tintos, e o último lá é branco, só para... É branco, pronto. Deixa eu dar um apply aqui novamente e deixar ele salvar. Bom, pessoal, como eu estava comentando, muitas vezes a gente, quando vai criando assim as nossas entidades, vai fazendo referência uma a outra, não é tão bacana da gente visualizar como uma entidade e outra estão se relacionando, tá? Então, para isso, pessoal, a gente pode ver isso num formato de diagrama, assim, que é muito mais bonito visualmente, fica mais fácil da gente entender, tá? Para fazer isso, basta dar 2 cliques aqui, nesse aqui que já é criado automaticamente, que é o template. A gente pode criar outros diagramas, basta clicar com o botão na direita em cima da palavra Entity Diagram e a gente clicar, depois selecionar Add Entity Diagram. Para o nosso exemplo aqui, eu vou utilizar o que já tá pronto. Então, ele cria aqui uma área vazia que está nos convidando para a gente arrastar alguma coisa aqui para cima. Tá? Então, eu vou arrastar essas nossas entidades que nós criamos e vamos ver o que vai aparecer para a gente aqui. Tá? Pronto. Já cliquei aqui. Ele trouxe para a gente, está mostrando tanto as nossas entidades, quanto os atributos das nossas entidades e as relações entre elas. Está um pouco misturado aqui, deixa eu pegar essa e passar para cá para ficar mais fácil da gente ver. Tá? Então aqui a gente pode ver que nós temos uma entidade central chamada Wines, que ela aponta para a nossa entidade Producers, né? E também ela aponta para a nossa entidade estática chamada Type. Tá bom, pessoal? Agora, pessoal, para finalizar esse nosso módulo, vocês têm alguns exercícios para serem feitos. Tá? Eu vou mostrar rapidamente como é que é a cara assim, do nosso material de exercícios. Tá? Ele é um material feito diretamente pela própria OutSystems, tá bom? Então é um PDF que está acessível para vocês, basta fazer um download e acessá-lo. E aqui nós temos algumas informações básicas do que se trata esse exercício, né, qual é o objetivo dele, quais são os recursos que nós devemos utilizar para realizar esse exercício. Então aqui está nos informando que existe uma tabela que nós temos que usar chamada Employee XLS-SX, né, uma tabela Excel, uma tabela Departments, e nós temos também um ícone aqui que a gente pode utilizar para executar esse exercício. Tá? Tudo isso está disponível aí junto a essa sessão de treinamento. Vocês podem fazer o download simplesmente clicando e baixar isso no equipamento de vocês, no desktop ou notebook de vocês. Tá? E aqui é descrito o cenário que nós temos que criar no exercício. Tá? Então aqui está falando, né? Você deve criar 2 entidades, uma chamada Department e outra Employee, né? Como é que tu deve fazer isso, né? Tu deve criar uma aplicação reativa, que vai ter um módulo só, certo? E aí vai dando mais algumas dicas do que a gente vai fazer, né? A primeira coisa, tu vai importar uma nova entidade do Excel, que é de departamento. A segunda entidade que tu vai criar na mão. E aí depois tu vai fazer um bootstrap dos dados para dentro dela, certo? A partir dessa planilha Excel que está disponível aqui no exercício, tá? Então, recomendo que vocês tentem fazer o exercício, sempre, tá? Mas o bacana é que, seguindo aqui o material, tem um how-to muito detalhado, passo a passo, de como executar essas atividades, tá? Esse é um recurso muito rico aqui que a OutSystems disponibiliza pra gente. E eu mesmo, na minha jornada aqui de aprendizado em OutSystems, aprendi muito fazendo esses exercícios e acompanhando o how-to, tá? Então aqui tem passo a passo, visual, um documento bastante visual, de como a gente faz para executar esse exercício, tá bom, pessoal? Então é isso que tinha para hoje. Aproveitem, estudem e até a próxima aula. Obrigado.